te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Boa noite e a paz do Senhor a todos que acompanham o Diálogo Eucarístico através do Facebook da Paróquia Santíssima Trindade. E animando com a música hoje está o Jorge e a Cosma. Eu me chamo Caio Costa, da Paróquia Santíssima Trindade, e estamos aqui com um convidado muito especial, ele que vai falar hoje sobre a oração. É um paroquiano, ministro da Eucaristia e ministro da Palavra. Estamos aqui com o ministro Cláudio. Muito obrigado, ministro Cláudio, por aceitar esse convite e estar aqui conosco para falar um pouco sobre a oração. Porque eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão conectadas hoje conosco. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos assistem através do Facebook. Quero dizer, em primeiro lugar, que para mim é uma alegria poder participar desse programa e ter a oportunidade de refletir com vocês sobre esse tema da oração. Um tema tão importante na vida do cristão, sobretudo na vida de todos nós que somos batizados. Isso. E para dar início à nossa conversa, ministro Cláudio, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que é a oração, de onde vem a palavra oração e qual o benefício, qual a importância dela para aqueles que praticam todos os dias, que praticam fielmente. É importante que se diga que essa palavra oração ela vem do latim e que se pronuncia orade, que quer dizer orar, rezar, suplicar a Deus e dialogar com Deus. Diante disso, o senhor, com a sua opinião sobre a oração, o senhor acha que possui alguma maneira correta ou algum manual para se fazer uma boa oração? O senhor, na sua opinião, qual o sentido da oração? Em primeiro lugar, a gente precisa entender e ter uma consciência plena do verdadeiro sentido da oração. O Catecismo da Igreja Católica, no documento 2558, ele nos fala e define muito bem esse sentido da oração. O Catecismo da Igreja Católica nos fala que a oração é um impulso do coração. A oração é um simples olhar para o céu. O verdadeiro sentido da oração é um grito de amor e de gratidão a Deus, mesmo no momento da alegria e no momento do sofrimento. Então, partindo desse princípio, tantos escritos falando sobre a oração, e dentre tantos livros, tantas pessoas que falaram, eu posso citar aqui 3 celebridades que definiram o sentido da oração da melhor forma. A primeira pessoa, professor Augusto Cury, que é médico, doutor e um estudioso da Palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de estar com Augusto Cury aqui em Fortaleza, num seminário, e ele falando da oração, ele disse nesse seminário: nunca esqueça, o silêncio é a oração do sábio. O silêncio é a oração do sábio. E eu costumo dizer que muitas vezes a paz que nós procuramos está no silêncio que nós não fazemos. Além do Augusto Cury, nós temos também a citação de Santo Agostinho,
Santo Agostinho ele fala que a oração é a chave que nos abre uma porta para o céu. A oração é uma chave que nos abre uma porta para o céu. E eu encerro com mais uma definição do nosso saudoso e meu amigo Padre Teodoro, que numa certa celebração na Capela de Cristo Ressuscitado, ele também falou da oração, dizendo que a oração é o caminho da salvação, e a salvação se dá no encontro de Deus com o homem. Padre Teodoro dizia, a oração é o caminho da salvação, e a salvação se dá no encontro de Deus com o homem. Isso, então a oração ela é simplesmente o diálogo que o homem tem com Deus. Veja bem, eu comecei a servir na Paróquia da Santíssima Trindade no ano de 1988, portanto, há 30 anos atrás praticamente. Durante todo esse tempo eu aprendi que o sentido da oração, ou por que não dizer um dos sentidos da oração, é o diálogo com Deus. Mas o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo na fé e a gente aprende que o sentido da oração é muito mais do que dialogar com Deus e passa a ser um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, ministro, eu já participei de uma formação que o senhor já fez sobre esse assunto. Geralmente o senhor divide em 3 momentos. Eu gostaria que o senhor compartilhasse esses momentos conosco, se possível. Eu penso que o verdadeiro sentido da oração, aqui eu quero repetir, é esse encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos fazer uma oração dialogando com Deus no primeiro horário da manhã ou ao deitar no final da noite, mas a gente entende e precisamos ter essa consciência que o sentido da oração, o verdadeiro sentido, é esse encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E eu dizia que nós que somos, principalmente nós que somos da Igreja Católica, nós temos a grande oportunidade de fazer esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo a partir desses 3 momentos. O primeiro momento é na palavra de Deus. O segundo momento que nós podemos fazer esse encontro com Jesus é através da presença de Jesus em nossa vida. E o terceiro momento, por excelência, é através da comunhão com Deus. Então, para a gente vivenciar esse primeiro momento, que é com a palavra de Deus, vamos ouvir Jorge Cosma com a canção Anjo e Maria. Serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz. O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, tremem tanto assim? Por que não tiram os teus olhos de mim? Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar. Sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus.
Então, para falar da palavra de Deus, desse encontro com Jesus, a palavra de Deus, nós começamos com essa música para poder entender que Maria foi a responsável quando o anjo de Deus chegou e anunciou a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Ou seja, para falar da palavra de Deus, nós começamos dizendo que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Antes era o Verbo, antes era só a palavra, mas pelo sim de Maria, esse Verbo se fez carne, deixou de ser palavra, se fez carne, habitou e está no meio de nós. Então, para falar da palavra de Deus, nós podemos começar lembrando que na nossa vida há tempo para tudo. A palavra de Deus nos fala que há tempo para nascer e há tempo para morrer, que há tempo de alegria e há tempo de tristeza, há tempo de trevas e há tempo de luz. Mas o mais importante é que a palavra de Deus nos fala que na nossa vida tudo passa, só a palavra de Deus não passa. Então, como é que nós podemos dizer que através da palavra de Deus nós podemos fazer esse encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo? É preciso se alimentar realmente dessa palavra, entender que essa palavra que antes era só palavra, deixou de ser palavra, de ser verbo, e que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, nesse segundo momento, gostaria que o ministro Cláudio falasse sobre como vivenciar a experiência com a presença de Deus, a experiência na presença de Deus. Pois bem, para falar sobre a presença de Deus na nossa vida, exige um pouco mais da nossa fé, porque a gente não consegue ver Deus a partir dos nossos olhos. Nós conseguimos ver Deus a partir dos olhos da fé, a partir do nosso coração. E eu posso citar um exemplo de devoção à presença de Deus em nossa vida. Aqui eu quero falar de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que foi considerado pela nossa igreja o doutor da igreja. Podemos dizer, ou dizem os santos padres, que além de São Paulo e Santo Agostinho, São Tomás de Aquino é a coluna maior da nossa igreja. São Tomás de Aquino, que nasceu no ano de 1224 e morreu com 49 anos. Mas antes de morrer, São Tomás de Aquino estava rezando numa capela e recebeu a visita de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso foi presenciado pelo seu secretário. Quando São Tomás rezava, Jesus Cristo se aproximou de São Tomás e disse: Tomás, eu vejo que escreve muito bem de mim. O que queres de recompensa? E São Tomás deu uma resposta que, a princípio, é uma resposta com muita humildade, mas em contrapartida também com muita pretensão. São Tomás disse: Senhor, nada quero, eu quero apenas a Ti. Então São Tomás disse: eu quero apenas a Ti, eu quero apenas a Tua presença na minha vida. É um exemplo de humildade, porque se desprende das coisas materiais, mas em contrapartida diz: eu quero apenas a Ti, Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. E aí, qual é a certeza que nós temos da presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida? A palavra de Deus nos fala: onde tem duas pessoas ou mais reunidas em meu nome, lá eu estarei. E nós precisamos crer, precisamos acreditar nessa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala da sua presença sempre no meio de nós. Repito, Jesus disse: onde há duas pessoas ou mais reunidas em meu nome, lá eu estarei. Então, assim como São Tomás de Aquino, nós precisamos também querer, precisamos acreditar nessa presença de Jesus em nossa vida. A propósito, São Paulo também confirma na carta aos Colossenses, dizendo: por acaso não sabeis que o teu corpo é templo vivo do Espírito Santo e que Deus habita em vós?
Então nós precisamos amadurecer na fé e ter essa consciência de que nosso Senhor Jesus Cristo habita em cada um de nós e que está sempre presente no meio de nós quando nós estamos reunidos em nome do próprio Cristo. Então vamos agora vivenciar a experiência na presença de Deus cantando. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro o meu abrigo, o meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós está, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. E agora vamos para o terceiro momento, que é como experimentar a comunhão com Deus. A gente, nesse terceiro momento, a gente vai tentar retratar esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo da melhor forma possível, através da comunhão com Deus. Como é que nós podemos fazer essa comunhão com Deus? A palavra de Deus nos fala que nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem ao nosso encontro falando da Eucaristia. E ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permanecerei nele. Então, a gente precisa entender que esse sentido da oração, esse encontro pessoal que nós fazemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós dissemos no primeiro momento, ele pode ser feito através da palavra de Deus. A partir do momento em que nós entendemos que essa palavra é o verbo de Deus que se fez carne. Ainda digo e falo desse primeiro momento que para se falar dessa palavra de Deus, a gente pode também entender que podemos fazer esse encontro quando a palavra de Deus nos diz que no Salmo 115, que a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Muitas vezes nós estamos em meio às dificuldades, em meio aos problemas, e nesse encontro com Jesus que nós fazemos através da palavra, ele nos fala, ou por que não dizer, nós podemos fazer uma oração a Deus dizendo: a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. E ainda falando da palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nos fala: quem quiser herdar o reino dos céus, que é a alegria, a justiça e a paz, é preciso escutar as minhas palavras e, sobretudo, colocar em prática. Então, por isso, podemos fazer esse encontro com Jesus através da palavra. Nesse segundo momento, como eu disse agora há pouco, fazer o encontro com Jesus através da sua presença é ter essa consciência plena que Jesus nos fala: aonde tem duas pessoas ou mais reunidas em meu nome, lá eu estarei. Repito, São Paulo falou até num tom irônico: por acaso não sabeis
que o teu corpo é templo vivo do Espírito Santo e que Deus habita em nós? Então, quando nós conseguimos enxergar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa, no outro, isso significa dizer que nós estamos amadurecendo na fé e estamos vivenciando esse momento de oração. Mas nós encerramos esse terceiro momento falando sobre esse encontro com Jesus através da Eucaristia. E aí nós podemos receber, alguém pode nos perguntar, e quem é que nos garante a presença de Jesus no sacramento da comunhão? O próprio Cristo nos falou nessa oração eucarística. O Senhor Jesus Cristo, na última ceia, antes dele ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. E novamente, ele tomou o cálice e disse: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. É o próprio Cristo que nos afirma da presença dele na Eucaristia. E aí Jesus, ele confirma dizendo: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Portanto, na celebração eucarística, na Santa Missa, nós podemos vivenciar esse momento da celebração, celebrar a presença de Jesus na Eucaristia, e eu costumo dizer que celebrar é tornar célebre, memorável, inesquecível. Quando nós celebramos a presença de Jesus na Eucaristia, fazemos a nossa comunhão com Deus, fazemos esse encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos agora, no terceiro momento, experimentar a comunhão com Cristo, cantando. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração.
E agora vamos dar o nosso boa noite para aqueles que estão conectados, né? Edglaucio Ferreira, Francisca Péssico falou boa noite, Eucaristia, a força que nos sustenta, Igor Silva, boa noite, Francisca Péssico falou de novo falando da vida orante Eucaristia, parabéns, Cláudio Oliveira. Obrigado. E agora nós vamos abrir espaço para quem quiser fazer uma pergunta para o ministro Cláudio responder, vai ficar aberto, certo? E, ministro Cláudio, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como nós católicos temos que realizar uma constante, viver numa constante oração, tem certos dias que nós não estamos inspirados em fazer uma oração. Então, é correto dizer que se eu rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria, pode substituir essa minha oração, essa conversa pessoal com Deus? Ou essas orações são complementos? O que é que o senhor pode nos informar? Veja bem, primeiro a gente precisa ter essa consciência plena de que o verdadeiro sentido da oração é um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós conseguimos fazer esse encontro pessoal através da oração da Ave Maria, que Nossa Senhora intercede por nós, e você consegue fazer essa experiência do encontro, então você está vivenciando um momento de oração. Da mesma forma, a oração do Pai Nosso, que é a oração que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mas é preciso lembrar que se for feita uma oração, tanto como a oração da Ave Maria ou a oração do Pai Nosso, e ela for feita de uma forma automática, aí ela perde muito esse sentido da oração. O importante é você ter essa consciência e, através do que você está rezando ou está em oração, você fazer esse encontro pessoal com Jesus. E qual a diferença entre a reza e a oração? Como você vê na etimologia da palavra, a palavra oração significa orar e rezar. Então, nesse sentido, nesse contexto, não tem nenhuma diferença. Agora, olhando no dicionário, quando você abre a palavra rezar, você vai ver que é uma coisa mais ditada, uma coisa mais automática. Você pode rezar um texto, uma coisa que foi criada. E a oração é uma coisa mais específica, mas dentro desse contexto, orar e rezar tem o mesmo sentido da palavra oração. E como nós sabemos, a oração do Pai Nosso ela foi deixada de Nosso Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade e está na Bíblia. Com relação a outras orações, dando um exemplo, a oração da Ave Maria, tem embasamento bíblico? Certamente. A oração da Ave Maria, ela não é rezada de uma forma direta na Sagrada Escritura, mas ela nasce a partir da palavra de Deus. Como você vê na anunciação do anjo Gabriel, ele começa com as primeiras palavras da Ave Maria. Ave cheia de graça. A saudação que o anjo faz é Ave cheia de graça. Depois ele diz, o Senhor está contigo. Numa segunda passagem, Maria visita Isabel e Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres. Então a oração do Pai Nosso, ela nasce a partir dessa fundamentação bíblica, ela nasce a partir da palavra de Deus. Nós não temos uma oração direta dentro da Sagrada Escritura. Certamente a oração foi criada pela igreja, pelo povo de Deus, mas com essa fundamentação bíblica dentro da palavra de Deus. Muito bem. Sendo assim, vamos verificar se possuímos alguma pergunta. Pronto. João Carlos pergunta, ministro, qual o sentido da frase orai e vigiai? João, queria agradecer a sua participação. E é preciso, sendo batizado, sendo discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente perseverar na fé. E para perseverar na fé, a palavra de Deus nos convida à oração e à vigília. É através desse encontro, é através da perseverança na fé, é através da vigília, do cuidado, do zelo, que nós iremos continuar em oração, fazendo esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Senhor, eu sei que o senhor trouxe um texto que o senhor gostaria de antes de encerrar esse momento,
eu recebi um texto que viralizou nas redes sociais, um texto de um padre que retrata muito bem o sentido da oração nesse contexto da presença de nosso Senhor Jesus Cristo em cada um de nós. Então eu gostaria de, antes da gente encerrar, eu trouxe esse texto com muito carinho para poder ler para cada um de vocês, para todos vocês que nos assistem através do Facebook. E o texto fala exatamente sobre essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo em cada um de nós. Diz o texto: tudo que Deus fez, Ele fez bem feito. Isso é o selo indelével de Deus. Portanto, eu queria dizer de uma forma direta, concisa e objetiva: você nasceu para dar certo. Não acredite no círculo de negativismo, de pessimismo, de derrotismo. Não acredite nos círculos que negam o teu valor, a tua dignidade, a tua grandeza. Eu gostaria que você não esquecesse, pois há uma centelha divina dentro de você. Há uma vida divina dentro de você, uma força eterna, uma força celestial. Essa força te capacita diuturnamente, te potencializa todos os dias e te diz uma coisa: o poder que há em você é muito maior do que os problemas que há diante de você. A capacidade que há em ti é muito maior do que as dificuldades que há de tanto de ti. Portanto, não desista. Quero, num trocadilho popular, dizer que diante de Jesus, de joelho, mas diante dos problemas, em oração, em pé. Não inverta a ordem dos fatores, pois aqui a inversão altera o produto. Quem tem fé e em oração alcança o que quer. Quem tem fé permanece em pé. A tribulação passará, tudo passa, só Deus não passa. Só o amor de Deus não passa. A paciência tudo alcança. Tudo passará e a vitória chegará. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Portanto, eu quero dizer que Deus quer, Deus pode e Deus faz. E Deus vai fazer as maravilhas em nossa vida. Que assim seja. E amém. E assim se encerra a nossa prosa de hoje. Gostaria de agradecer ao ministro Cláudio por se fazer presente e falar um pouco sobre a oração. Agradecer ao Jorge e a Cosmo, que nos prestigiaram com a música. Né? E uma boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite. Segredo que abre as portas do teu coração. Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir.